Muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. E se você está aqui comigo, você já sabe, a sua dose de inspiração diária na prática. E apesar de eu estar aqui hoje na minha sala de escritório, você vai para a academia agora. Vai mexer esse corpo, fazer alguma coisa legal. Você precisa de endorfina agora. Você não precisa de televisão, de rede social ou de mais um podcast sentado comendo. Você precisa de endorfina, você precisa de dopamina. Vai movimentar esse corpo. E se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro, fundador do Holy Flow, atleta amador de maratona, ultramaratona, Ironman também, e é um prazer te receber por aqui. E saiba que aqui no Holy Flow 7.8 Cast o nosso papo é sobre atividade física, saúde mental, emocional e como você pode despertar e potencializar a sua vida. E o papo de hoje é descanso. Descanso físico e descanso mental. E eu, como atleta, empresário, pai, marido, líder de ministério, eu tenho uma certa complexidade com a questão do descanso. Mas vamos lá. Na questão do esporte, não tem como falar sobre isso. O descanso é um dos 3 pilares fundamentais para alta performance. Se você treina em alta performance, come em alta performance, mas descansa em baixa performance, você vai quebrar com certeza esse circuito e vai ter resultados muito aquém do que você poderia. Então, o descanso físico, ele é extremamente importante, desde a quantidade de horas que você tem, que você respeita para repetir uma série, até as horas que você passa dormindo. Isso aqui é inquestionável, a ciência já traz uma relação da parte fisiológica do descanso. Agora, por um outro lado, tem o descanso mental, e é nisso aqui que eu quero focar com vocês hoje. Por quê? Existe hoje uma troca de descanso por uma fuga de atividades. Olha só que bizarro. Talvez você já chegou cansado na sua casa e falou assim: hoje eu mereço, vou deitar aqui nesse sofá e vou ficar horas nas redes sociais ou no Netflix ou qualquer coisa. Ou talvez já aconteceu com você também, do despertador tocar e você falar assim: não, hoje eu mereço mais um pouquinho de tempo na cama, vou descansar um pouco mais aqui. E na grande verdade, quando você acorda ou quando você desperta desse descansar mental, você está tão cansado quanto ou mais ainda. Isso até acaba roubando um pouco mais da sua energia. Então, quando isso aqui é particularmente, penso sobre o descanso, o meu descanso físico está bem estabelecido, eu tenho ali minhas 20, 24 horas de treino na semana e o resto eu preciso descansar fisicamente. Oriento muito bem a minha rotina de sono, salvo algumas exceções que eu vou dormir em horários diferentes. Agora, a questão do descanso mental, eu já crio barreiras para evitar o excesso de cansaço mental. Como que eu faço isso ou por que eu faço isso? Muito tempo atrás eu li um livro chamado Andando de Tanque Vazio. E esse livro ele me levou para um lugar que eu fiquei pensando, cara, como que eu mantenho o meu tanque cheio o tempo todo? Então talvez o seu cansaço mental hoje não é que você precisa de um descanso mental, você precisa abastecer o tanque da sua mente. Então a primeira pergunta é: como ou o que você tem feito para abastecer a sua mente? Como que você tem feito para dar energia para sua mente? Aí tudo bem, se você gosta de maratonar uma série, se você gosta de ficar nas redes sociais, é uma coisa. Você não pode dizer que isso é descanso para sua mente. E um dos guarda-reios que eu levantei, uma das barreiras aí que eu levantei para proteger a minha mente em relação a isso é o quanto eu absorvo energia das coisas que eu faço na minha vida. Então, eu consigo hoje olhar para as minhas demandas do meu dia e entender que conforme eu faço isso, conforme eu dou esses passos
avançando de acordo com aquilo que eu quero e me desenvolvo para fazer, eu começo a abastecer a minha mente. Eu começo a deixar ela mais forte, eu começo a deixar ela mais satisfeita, eu começo a deixar ela num estado que ela não precisa se desligar para alguma coisa acontecer. Pelo contrário, quando tem algo acontecendo, ela vai se abastecendo. Então, por exemplo, no treino, é um lugar onde eu abasteço muito a minha mente. É um lugar onde eu estou treinando e a própria química do cérebro já equaliza os meus pensamentos, equaliza os meus sentimentos, equaliza as minhas emoções. No meu tempo com Deus, eu me abasteço muito espiritualmente para moldar o meu padrão mental, para elevar o meu nível de energia mental. Então, aqui é mais uma coisa que eu faço e estou lá em cima. Boa, beleza. Tempo com os meus filhos. Para muitos, tempo com os filhos é preciso gastar energia desse moleque, dessa menina logo para ele dormir, para fazer alguma coisa, parar de me incomodar. Cara, não é sobre isso. Tempo com os filhos é trabalhar um relacionamento que vai gerar um legado. É trabalhar um relacionamento que vai potencializar e destravar essas crianças para algo muito grande para o futuro. Eu, como pai, tô amando, eu tenho um filhinho agora de 4 anos e um outro de 11 meses. Eu tô amando ver a diferença dos dois e como, no bom sentido, eu tô lascado, porque tudo que eu achava que sabia sobre paternidade com o primeiro filho, eu vou ter que reaprender com o segundo, porque ele é uma pessoa totalmente diferente. Só que isso vem de um lugar muito legal, dos momentos que eu tenho com eles. É um sorriso deles, é uma brincadeira diferente. Tô aprendendo muito com meu filho mais velho que tá aprendendo. Pokémon, cara, eu assistia Pokémon lá em anos 2000, alguma coisa assim, não lembro quando que lançou Pokémon. Foi meu primeiro filme no cinema, mas só tinha tipo 10 Pokémons. Hoje, a gente tá falando aí de milhares e ele fala do Pokémon isso e dá, não sei. Eu falo, cara, meu Deus, o que tá acontecendo? E outra, um dia, essa história é bem legal. O Abraham estudava de manhã, então tinha toda a rotina da manhã ali para ele não se atrasar para a escola, era acordar, fazer o xixi, escovar os dentes, o básico, né? Café da manhã, leitura bíblica, daí ele saía para a escola. E eu percebi, e tinha o tempo de brincar dele, né? O Abraham é aquele cara ele gosta de estar junto ali, brincando e fazendo sempre ativo, você nunca vai ver ele quieto. E eu lembro que ele estava enrolando e eu falava assim, cara, você vai perder o seu tempo de brincadeira. E era para escovar os dentes, aí ele ficava brincando com tudo assim, e não escovava os dentes, ficava fazendo palhaçada com isso, aquilo, e eu, cara, você não vai poder brincar depois. E eu comecei a ficar estressado. E sabe, nesse momento a minha consciência, ou o próprio Espírito Santo falou comigo, você está querendo colocar um estresse para um horário de brincadeira dele quando ele está brincando com tudo. O estressado aqui é você. Olha como ele está se divertindo já. E aquilo ficou tão doido para mim que eu falei assim, de onde vem essa necessidade que eu tenho de controlar até o momento que meu filho vai brincar? Para ele tudo era uma brincadeira já. Aquilo trouxe uma leveza para minha mente, para o momento e para o pós, que hoje, por exemplo, descer as escadas. Hoje de manhã aconteceu isso. Ele estava descendo as escadas de casa, e no tempo dele, hoje ele já estuda à tarde, então a nossa manhã é bem diferente. E aí eu lembrei daquele dia que eu fiquei pressionando e tal, e chegou nisso. O que ele mais quer? Ter tempo de qualidade com o pai. Se vai ser na escada, se vai ser no sofá, se vai ser jogando bola, para ele é tempo de qualidade. Então ele desceu a escada, ele demorou uns 3, 4 minutos para descer a escada hoje. Contou várias histórias, fez várias perguntas, sentamos ali num degrau e ficamos batendo papo. Só que por questão de consciência, eu descansei a minha mente. Eu fiquei estressado. Vamos, menino, vamos descer, tem que ler a Bíblia, tem que não sei o quê, tem que escovar isso, tem que fazer... Cara, e ficamos ali e foi super gostoso. Então, talvez o descanso também mental vem de se desprender desse controle excessivo de que tudo tem que estar acontecendo debaixo do nosso tempo, da nossa vontade, do nosso momento. Isso gera um estresse, isso gera uma liberação de cortisol para a corrente sanguínea que te coloca num estado de alerta que a tua mente não para, a tua mente não descansa. E isso aqui é muito interessante. Existe até uma comparação, né? Imagina no deserto um antílope e aí chega um guepardo para caçar esse antílope. Rapidamente,
O antílope, ele tem aqui, todos os seres têm, né, uma glândula chamada glândula reptiliana, que é quando ativada fugir ou matar. Tipo, ou vai pro confronto para matar ou foge para sobreviver. E isso é ativado por uma dose rápida de cortisol, de noradrenalina. E quando isso é liberado na corrente sanguínea, então entra em estado de alerta, a adrenalina sobe, batimento cardíaco sobe, tudo isso é um estado de estresse. E você vê o antílope ali, ele foge, ou ele é pego, né? Mas o que foge, depois de um tempo, esse cortisol, essa noradrenalina baixa, a frequência cardíaca baixa, a frequência cerebral baixa e volta tudo ao normal. Agora imagina o ser humano passando por isso. O dia inteiro a gente sofre esses picos de estresse. A gente sofre essa pressão, essa descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse. Qual que é a diferença? O ser humano não tem 10 minutos depois, não baixa, só acumula. Aí é por isso que você chega no final do dia, a tua mente ela já está queimada, os teus neurônios já não funcionam mais, porque é acumulando cortisol o dia inteiro. Então, o descanso mental é quebrar esse circuito do estado de alerta de um estresse continuado. Como você faz isso? Às vezes é parar 30 segundos, 1 minuto do seu dia para respirar de forma consciente. Olha isso aqui doido, né? Respirar, que é algo totalmente fundamental para qualquer ser humano sobreviver. Eu tenho que aqui virar para você e falar: para agora e respira por 1 minuto de forma consciente. A ciência explica que 90 segundos de respiração consciente reduz o nível de cortisol da corrente sanguínea, aumentando os níveis de serotonina, de dopamina, de endorfina, que são todos hormônios do bem-estar, hormônios da alegria, que trazem uma outra sensação. Então isso aqui é uma forma de você proteger a sua mente. Atividade física descarrega os mesmos hormônios para cá. Uma alimentação saudável também te ajuda nesse equilíbrio hormonal. E aí, voltando lá para a questão que eu falei para vocês desse disparo do cortisol, também em que situações que você se coloca no dia a dia. Lá em casa a gente tem muito uma frase que é assim: cara, a gente está disposto a lutar essa guerra? Que tipo, acontecer alguma coisa, pô, eu estou disposto a realmente ir para cima disso aqui? Que tem coisa que se você olhar e fala, não vale a pena, vai virar uma tempestade em copo d'água. Então, romper com o seu orgulho, romper com aquela forma que você está sempre certo sobre tudo, vai te levar diretamente para um lugar de proteger a sua mente. E olha isso aqui doido, esses dias de manhã eu estava treinando bike, estava eu e um amigo treinando bike de performance, e a gente estava numa pista que era uma pista onde divide espaço com os corredores. E tinha um corredor bem entre a linha da corrida, mas já entrando na linha da bike. E o cara estava fazendo um vídeo selfie e a gente pedalando. Só que a gente vinha tão forte que ele assustou. E aí ele começou a gritar: ah, vocês vão me atropelar e tal, não sei o quê. E aí eu falei para ele: sai da pista de bike. Porque tinha muito espaço. Tinha, tipo, tem 1,5 metro para bike e 3 metros para os corredores. Você não precisa andar aqui na linha. Ainda mais se você sabe que tem bike de performance. Beleza. E disso, a gente estava dando a volta e a gente encontrou o cara de frente. Olha que doido. Ele se jogou na frente da bike. Vocês poderiam ter me atropelado, vocês são muito folgados e tal. E assim, 2 contra 1. A situação já estava desvantajosa para ele. Nós éramos 2 jovens, ele já era um pouco mais velho, 60 anos mais ou menos. Eu falei, cara, 5:30 da manhã. Eu vou ficar aqui brigando com esse cara? Aí eu comecei, vai pro seu treino, cara. O que você tá querendo arrumar confusão? E ele assim na frente da bike, vai pro treino. Aí chegou a galera do Deixa Disso e levaram ele pra lá, a gente foi pra cá, eu virei pra esse meu amigo, falei, cara, vamos sair daqui, vamos pedalar em outro lugar. E por quê? Cara, olha que situação delicada. Primeiro, né? Se eu e esse meu amigo a gente é maluco, a gente sai na porrada com esse cara, ia dar ruim para os 3, né? Porque imagina eu, pai, chegar em casa machucado e contar pro meu filho que briguei com uma pessoa que tem idade pro ser o avô dele. Já tô todo errado. O cara talvez seja avô, vai ter o almoço de domingo com a família, a cara roxa. Pô, que situação desconfortável. Então você percebe que nesse lugar do estresse, cara, só vai dar ruim. Aí eu falei pro meu amigo, vamos sair daqui. Por quê? Eu sabia que se a gente se encontrasse de novo, talvez ele ia vir para cima de novo
E eu também não tenho sangue de barata. Eu não sei se eu ia falar só, deixa disso, vai pro seu treino. Então o que eu já fiz? Cara, eu vou sair desse ambiente. Eu vou sair daquilo que me gera o gatilho de estresse, porque eu não sei como é que eu vou reagir na segunda vez. E talvez você tá insistindo em estar naquele lugar que te estressa, que te incomoda. Ai, guerreiro, mas o meu trabalho é estressante. Deixa eu te falar. Não vou defender o teu trabalho, o teu chefe nem nada, mas talvez você só está estressado com a tua falta de performance. Você está estressado com a tua falta de foco. Você está estressado porque o teu chefe está te cobrando por algo que você deveria fazer e não fez. Esse aqui que é a raiz do teu estresse. Agora, imagina, o oposto é verdadeiro. Eu duvido que alguém que dá resultado em qualquer área, tá? Não só do trabalho, em qualquer área, vai ter alguém pegando no pé, cara. Isso aqui é uma ilusão, as pessoas não estão pegando no teu pé. É você que está deixando de entregar aquilo que você pode entregar. Beleza. Então, guarda essa situação aqui que eu contei alguns momentos de vulnerabilidade meus que você tem que converter para o que você está vivendo e que eu sei que vai fazer sentido de alguma forma. Agora, outra coisa é, sempre que eu concluo uma atividade, eu faço questão de celebrar. Então, eu faço questão de ter uma comemoração interna para consolidar aquela etapa. Por quê? Isso traz para mim uma descarga de dopamina que me encoraja e me incentiva a continuar no mesmo padrão, na mesma vibração que eu estava. Muitas pessoas estão vivendo assim. A cada entrega, a cada conclusão algo foi tirado de mim. Nossa, foi estressante, foi difícil, foi aquilo. Eu estou vivendo ao contrário. Eu estou falando assim, cara, quando eu concluo, cara... Assim, não me entendo como um soberbo, mas eu reconheço que eu sou bom, eu reconheço que eu faço coisas boas, eu respiro fundo, eu fico alegre, porque eu estou entregando coisas para as pessoas que é muito legal. Isso me dá potencial para a próxima. Então, quando a gente entra numa batidona de coisas que eu sei que vai ser difícil, que vai ser puxado, eu já começo a imaginar, falo, cara, quantas pessoas estão dispostas a fazer o que eu estou fazendo? Eu falei, poucas. Primeira coisa, eu já fico mais forte, porque eu falo, eu escolhi ir para um lugar onde poucas pessoas estão escolhendo. Aí entrega 1, entrega 2, entrega 3, você começa a ficar cada vez mais entusiasmado e inspirado a continuar, porque o fluxo, ele te alimenta para mais. E isso, ele vem um pouco do esporte, porque uma série de treino te leva para a segunda para a terceira para a quarta para a quinta, e se você vai empilhando esses ganhos, daqui a pouco, você tem aqui, em uma única parede só de maratona, mais de 1.000 quilômetros rodados, mas começou com o primeiro quilômetro, celebrando. Então essa questão do cansaço mental, do burnout, de tudo isso, e eu não quero menosprezar a pressão, eu não quero menosprezar talvez o que você está passando agora de pancadaria na sua vida. O que eu estou querendo falar é que existe uma forma que você pode proteger a sua mente. Então, uma delas é, que eu já falei aqui sobre tudo isso, de como que você produz química cerebral para se proteger. Outra, como que você celebra, como que você abre também um pouco mão do controle. E isso tudo vai trazendo qualidade para os teus pensamentos. E outra, gente... Nem tudo é sobre você. Isso aqui é muito importante. Nem tudo tá ao redor do teu umbiguinho. Então também se desapega um pouco das coisas e deixa fluir alguns processos. A gente fica doente com coisas que não tem nem nada a ver com a gente. Às vezes você está abrindo uma rede social, você descobriu que a vida do fulano aconteceu alguma coisa, você já sente uma dor dentro de você com uma pessoa que você nunca viu na vida. Você está se preocupando, perdendo energia com uma coisa que não faz nenhum sentido. Então... vamos resumir isso aqui hoje. Você deve estar aí também terminando o seu treino. Hidrate-se. Mas, cara, quer proteger o seu descanso mental? Não é dormindo a mais, não é abrindo a tua gavetinha do nada e passando horas maratonando qualquer tipo de coisa. Isso aqui é trazendo consciência para o teu padrão mental, celebrando as conquistas que você tem e, acima de tudo, você precisa enxergar que aquilo que você faz hoje tem um impacto direto nas pessoas que estão ao seu redor. E, para mim, tá? Não tem coisa mais satisfatória ou energizante que saber que aquilo que é o meu estilo de vida, aquilo que eu escolhi viver no meu particular, impacta diretamente a vida de milhares de pessoas. Que começou com dezenas e depois foi para centenas, hoje é milhares. O projeto Holy Flow 7.8 Cast, ele é resultado do que eu vivo no particular. Você viu que eu estou aqui contando o que é a minha vida dentro de casa. Então,
saber disso para mim é muito energizante. Me ajuda nos meus processos, me ajuda em tudo que eu vou fazer. Então, talvez o que você precisa olhar é para a tua rotina hoje e falar, cara, tem muita coisa boa acontecendo. Sim, tem muita coisa estressante acontecendo também. Mas aqui, por um outro lado, se você começa a dar mais valor para o que é bom, você vai começar a perceber que você é mais forte do que imagina, mais corajoso do que sabia, que você carrega muito mais ferramentas pessoais do que você acha que tem, e você começa a construir um padrão diferente. Isso aqui é passo a passo. E o que é importante? Você não nega a realidade. É muito importante você entender que existe uma realidade, existem os problemas. Talvez sim, você precisa de uma ajuda de um profissional hoje que vai equalizar os teus pensamentos, as tuas emoções. Talvez sim, você está no meio de um burnout e você vai precisar de muitas pessoas te ajudando. Ou talvez você só precisa de uma atividade física que vai impactar diretamente nesse nível de cortisol que está aí no teu sangue. Mas o que eu preciso que saia daqui, claro, eu não estou menosprezando nenhum tipo de condição mental que cada pessoa esteja vivendo hoje ou emocional. O que eu estou te falando é, existem soluções práticas para você melhorar o seu descanso mental e ter um impacto direto na tua qualidade de vida. Então, assim, de tudo que a gente falou aqui, vai se exercitar, vai meditar, cria consciência, gera ambientes mais saudáveis e outras. Você sabe, quando você acorda porque você achou que precisava descansar mais, mas você lembra que passou 3 horas do teu sono assistindo TV, você vai falar assim, cara, eu fui besta, eu fui bobo, perdi tempo assistindo rede social. Quantas vezes você chegou em casa exausto, e aí foi pra cama, levou o celular, ao invés de dormir às 10, dormiu à meia-noite, porque ficou lá se enchendo de dopamina barata, dormiu com péssima qualidade de sono, acordou cansado, você fala, tô dormindo pouco, mas você não quer abrir mão da rede social. Você precisa entender o que você quer mais, né? Então assim, guerreiro, eu não consigo dormir cedo e tal, você precisa se programar. Eu não consigo acordar cedo, isso aqui é um outro ponto. Acordar cedo para mim, quanto mais cedo eu acordo, menos movimento em tudo existe. Cara, é muito legal. 4h15 da manhã. Olha isso. O silêncio é absoluto. O seu WhatsApp não está pipocando. Você tem uma frequência de coisa acontecendo muito baixa. O teu poder de conexão com qualquer coisa que você escolher ele é muito alto. Então, eu escolho acordar cedo por causa disso. Eu sei que ali é um momento muito mais quieto de tudo. Tá tudo mais silenciado. Só que eu não comecei acordando 4h15. Eu acordava sempre a vida inteira, porque eu fui para a escola cedo. Mas talvez você é a pessoa que acorda 8 horas da manhã. Amanhã, se você acordar às 6, você vai estar morto ao meio-dia. Aí você quer depois de amanhã, você insiste em acordar às 6. Você vai estar morto de novo. Aí você vai virar e falar, acordar cedo não é para mim. Não é isso. É que você está acordando 2 horas mais cedo sem se programar. Então vai lá, essa semana, acorda 25, 30 minutos mais cedo do que sempre. 7h30 da manhã. Depois joga mais 15 minutos, 7h15 da manhã. Depois de 3, 4 semanas, joga mais 15 minutos, 7 horas da manhã, 6h45, 6h30, 6. E daqui a pouco você começa a ver, é tão natural. Hoje, por exemplo, mesmo quando os meninos não estão em casa, ou eu não preciso acordar tão cedo, o meu reloginho biológico ele desperta. Pã. É ali, entre 4 e 4h30 da manhã ele desperta. E aí, lógico, se eu não tenho nenhum compromisso, eu escolho levantar ou não levantar da cama. Hoje mesmo foi esse dia. Eu não precisava acordar cedo, a minha rotina hoje ela começava mais tarde. A gente está gravando esse episódio aqui numa segunda-feira e eu deixo um tempinho off de segunda. Eu fiquei ali na cama, meu filho estava na cama, eu estava com o meu filho e minha esposa na cama, ficamos resenhando um pouco, aí deu tipo 5 e pouco, eu já não aguentava mais ficar na cama, desci, fiz um café, comecei a minha leitura, daqui a pouco meu filho desceu e o dia começou, que é muito diferente. Então assim, o teu corpo ele começa a despertar. Logo, vai começar a chegar tipo um horário da noite determinado também, que sua energia vai começar a cair e você tem que aproveitar para que o ambiente já esteja conectado com essa
descida de energia. Então não adianta a tua energia tá descendo e você tá num ambiente que tá jogando lá para cima o clima. Você tem que equalizar as coisas. E uma coisa que eu sempre faço é uma oração antes de dormir, bem específica sobre a qualidade do sono. Eu gosto assim, Deus, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu já peço para que Ele me dê o descanso dos justos, a recuperação física, mental e emocional que eu preciso para amanhã acordar cheio de vigor. Por que isso? Existe a lei da última menção, agora não sei se é da última ou se é da primeira menção, mas basicamente você acorda e o primeiro flash inconsciente que vem é daquilo que você estabeleceu antes de dormir. Isso aqui foi um artigo que eu li um tempo atrás e eu comecei a aplicar na minha vida e eu vi que faz muito sentido. Então talvez você acorda cansado porque você está indo dormir falando assim, nossa, hoje eu tô quebrado, o dia foi muito estressante e amanhã vai ser mais estressante ainda, não vou conseguir nem dormir o que eu queria. Olha a qualidade que você está trazendo de pensamentos antes de dormir. Olha a diferença para essa oração que eu estava falando. Quando você coloca na balança, qual você acha que vai te dar mais qualidade de descanso? Como que você acha que você vai acordar? Porque o teu sono ele não é o salário do dia cansativo. O teu sono ele é a preparação para um dia de propósito que você vai acordar e viver. Então, imagina você ir mexendo nisso aqui, o quanto que vai dar diferença. Então, não é que você cansou que você vai descansar. Você descansa para entregar o teu melhor no outro dia, para você superabundar sobre tudo que você vai fazer. Então isso aqui é uma questão de padrão mental. Então assim, descanso físico, você já sabe, é fisiologia, é básico, o corpo humano. Ah, mas eu me adaptei a dormir só 5 horas. Deixa eu te falar, mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar. Você não foi feito para dormir só 5 horas, você precisa dormir mais. Ah, a fase de vida que eu tô... Tá bom, é uma fase de vida, então quando que você vai terminar essa fase? Precisa ser rápido. E descanso mental não tem nada a ver com você imergir no momento onde você se perde e nem sabe mais quantas horas você passou na frente de uma televisão. Isso aí é uma fuga. Cara, começa a interpretar como ganho tudo aquilo que você faz num sentido de legado, de missão, de propósito. Isso aqui é um ponto. E outra... Vai para o lugar onde você muda a química do teu cérebro. Atividade física, alimentação, coisas que realmente têm um valor para você. Que você vai perceber que os teus pensamentos, a tua cabeça, ela não vai estar fritando o tempo todo. E também não estou falando para você ter só produtividade a sua vida toda. Estou falando assim, padrão de pensamento positivo. Isso aqui é outra questão. E você vai ter uma clareza de como os teus resultados de vida vão melhorar. E para hoje, um convite muito especial para você. Eu quero muito que você compartilhe comigo nas minhas redes sociais, @guerreiro.lifestyle. Como tem sido para você acompanhar aqui o nosso projeto Holy Flow 7.8 Cast, de tudo que nós falamos aqui, o que mais tem impactado você, como isso tem te ajudado na sua vida, seja no fitness, seja no wellness, seja em qualquer outra área da sua vida. Eu quero saber como o nosso conteúdo tem tocado você na prática. Afinal de contas, Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose diária de inspiração na prática, está aqui para fazer você sair do ponto A para o ponto B. E você sabe, sempre tem aquele amigo que precisa do conteúdo que você acabou de ouvir. Clica aqui, compartilha com seus amigos e também não esquece de seguir o nosso canal e ativar as notificações. Galera, até o próximo episódio e deixa eu te falar, nunca será só um treino.